a gente volta sempre para a espiritualidade, né, Lira? E sempre para a questão psicológica. Todos nós temos alguém no nosso interior e esse alguém é a divindade. Esse alguém, segundo Jung, é Jesus. Jung, que se baseia, Lira, na teoria de um místico que foi também cientista chamado Emanuel Swedenborg, um sueco nascido em 1688 e que foi cientista mesmo, ser geólogo, engenheiro da mineração. Ele era um polímata e ele então, aos 56 anos, resolve, né, que não mais ficará apenas com a ciência, mas que havia um chamado da espiritualidade. E ele então começa, né, a ter aí algumas visões espirituais, ter contatos. Aí teve até interessante, teve um incêndio ficou chamado como incêndio de Estocolmo. Ele estava num jantar com umas 14 pessoas mais ou menos, e do nada ele disse, lá em Estocolmo, ele estava a 400 quilômetros de Estocolmo, lá em Estocolmo está tendo um incêndio. E o pessoal olhou para ele, já era um cara místico, olhou para ele. No outro dia, a cavalo, é que vieram dizer, teve um incêndio em Estocolmo. Uma visão que ele teve e que o Jung cita na obra dele. E Jung não sabe explicar muito bem dentro daquela perspectiva científica que Jung, que veio bem depois, né, tinha que ter para desenvolver naquela época. Ele estava na época ali do racionalismo, na época da ciência. Ele não podia falar de espiritualidade, ele tinha que falar da psicologia interna de cada um, de sua psique. E isso acontece e Jung fica com a pulga atrás da orelha, mas aí não dá para explicar. É importante ressaltar, Lira, que nessa época do racionalismo, a psicologia, quer dizer psico, alma, logia, estudo, ela foi concebida assim, ela estava sendo desalmada. Não podia ter alma naquela época, né? Porque se você colocasse a questão da alma e da espiritualidade, você era tido como místico, um ocultista. Então precisou-se desalmar a psicologia. E Jung estava dentro dessa questão, embora intrinsecamente soubesse que não dava para desalmar a psicologia, mas ele precisava fazer a sua psicologia analítica. E ele então, diante do fenômeno incêndio de Estocolmo, teve que falar sobre a sincronicidade. Ali havia um sincronismo entre Swedenborg e um fenômeno. Um sincronismo que Jung falou, olha, houve um rebaixamento do consciente dele, tentou explicar cientificamente. E aí Jung chega à conclusão que não dava para dissociar a ciência da espiritualidade.